A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, para a glória de Deus. Mais um Desperta Crente, 18 de setembro de 2024. Deus é fiel. Vamos dar continuidade ao capítulo 9? Capítulo poderoso, né? Muito forte esse capítulo. Grandes ensinamentos para a nossa vida espiritual, grandes ensinamentos para nossas vidas cotidianas, grande ensinamento para que a gente continue firme e forte na presença do Senhor. Agora nós vamos entrar aqui do verso 28 em diante, que vai falar sobre a glória que veio sobre Jesus, a transfiguração de Jesus, a famosa transfiguração de Jesus ali no monte. Jesus agora, ele vai passar uns 8 dias, né, que tá escrito os 8 dias se passam, Jesus vai pegar Pedro e João, que eram os mais chegados, os mais íntimos, e Jesus vai subir ao monte para orar. Irmãos, nós precisamos entender, na particularidade nossa, nós precisamos estar perto de pessoas íntimas. Para de querer abrir sua intimidade para muita gente. Jesus nos deixou exemplo que quando ele subiu para orar, para ter mais intimidade com o Pai, ele levou os íntimos com ele. Você pode observar todas as vezes que Jesus subia para orar, Jesus levava os íntimos. A gente quer viver uma vida de relacionamento andando no meio de multidão, andando no meio de muita gente. Então se separe um pouco para clamar ao Senhor. E se é necessário alguém do seu lado, somos íntimos. Chama aqueles próximos, são aqueles que têm o mesmo propósito que você. Enquanto orava, a aparência do seu rosto foi transformado, e suas roupas ficaram alvas e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. A transfiguração. Aqui Jesus vai trazer um exemplo para mim e a tua vida. Lá, quando Moisés sobe o monte Sinai para orar, e ali ele pede para ver a glória do Senhor, e o Senhor mostra somente as costas da tua glória para ele desce resplandecendo, ele tem que botar o véu. Ele passa dias com o rosto brilhando, as pessoas não conseguiam olhar o rosto de Moisés porque do brilho que exalava dele. E aqui Jesus vai mostrar que ele é a própria glória, ele é a própria glória do Senhor. E depois, irmãos, do subir da oração do monte, quando você se separa para buscar, para orar, a gente vai ver que a vida é transformada. Há uma transformação na vida daquele que ora. Através da oração, seu rosto muda. Através da oração, sua vestimenta muda, sua forma de viver muda, sua forma de caminhar. Irmãos, nós precisamos ter uma vida de relacionamento em oração com Deus. Precisamos buscar. Sem um relacionamento de oração, nós não conseguimos. Sem a leitura da palavra, sem a consagração, sem o jejum, sem a separação para o Senhor, a gente não vamos conseguir suportar tudo aquilo que tem para vivermos ainda. Mas é necessário uma vida de relacionamento. Jesus nos deixou esse exemplo. Ore, busque. Porque depois que Jesus sobe para orar, Jesus recebe do alto. A sua aparência muda enquanto orava. Irmãos, não tem para ninguém. Você vê a essência de um crente que tem vida de oração. Você vê a essência de uma mulher que tem vida de oração. Não é o falar, irmãos, é o viver. Falar, papagaio fala. Falar, muita gente está falando. Tem muita gente que grita. Mas não é isso. É a essência que exala através da oração. É o nível de intimidade que tem através da sua vida de separação. A transfiguração na minha e na sua vida vem quando nós nos relacionamos com o Senhor e nos separamos para Ele. Então Jesus aqui, ele vai passar por um processo de transfiguração. Os discípulos aqui estão dormindo profundamente. O texto diz que eles estão dormindo profundamente. E Elias e Moisés vai vir falar a respeito da crucificação. Eles vêm e vão aparecer para Jesus no resplendor da glória, uma nuvem vão descer e encobrir eles ali, e os discípulos que estavam dormindo profundamente vão despertar subitamente, rapidamente eles vão acordar e vão ver o que está acontecendo ali, o fulgor da glória, e Jesus e os 2 homens permaneciam com ele. E quando eles veem aquilo ali, os 2 discípulos, os 2 homens, né, Moisés e Elias, vão se afastando daquela nuvem, e aquela nuvem de glória que está envolvendo eles, aleluia, eles vão erguer e os olhos, e eles vão falar, e vão observar o que está acontecendo após estar dormindo profundamente, porque nem todo mundo vai suportar caminhar contigo, buscar contigo, orar contigo, nem todos vai ter o mesmo propósito que você. Então não fique triste nem abalado se alguém dormir, se alguém ficar para trás, se alguém desistir e retroceder. Não fique triste se Jesus tirar pessoas do seu caminho, porque Deus tem um propósito maior. Quando eles acordam, eles veem ali o que está acontecendo, aquela nuvem, vai soar ali uma voz, a voz vai propagar ali no meio: este é meu filho amado, dei ouvido a tudo que eles falaram. E Pedro, mais uma vez, vai tomar uma iniciativa, vai dizer: Senhor, vamos fazer uma tenda aqui, uma para mim, uma para você, outra para Tiago, outra para Elias, outra para Moisés. Gostou tanto do ambiente espiritual. Tem pessoas que é assim, que não quer nem sair da igreja mais, né? Quando o culto é maravilhoso, é tremendo. Mas nem ele sabia o que estava fazendo. O texto diz que ele não sabia o que ele estava falando. Ele não sabia o que ele estava falando. Então,
Ali eles vão se afastar, a nuvem vai levar novamente ao céu, né? Moisés e Elias, e novamente ali eles vão voltar ali o seu cotidiano. Mas os discípulos guardavam tudo aquilo que viu para si. Por quê? Eles devem imaginar, será que a gente teve uma visão? Será que isso aconteceu? Porque muitas vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente fica ali pensando, meu Deus, será que é verdade? Porque vai chegar o tempo de você falar. Tem coisas que você vai viver com Jesus que não é o tempo de falar. E tem coisas que você vai viver que Jesus vai te permitir falar. Mas tem coisas que você precisa esperar o tempo. E aqui eles vão esperar o tempo. Os discípulos então guardaram o que viram e ouviram somente para si. Durante aquele tempo, não compartilharam com ninguém. Durante aquele tempo, mas vai chegar o tempo de falar, vai chegar o tempo de você abrir sua boca. Fique quieto se você não está tendo a oportunidade de abrir a boca e de falar. É porque tudo é no tempo de Deus. Então aqui vai aparecer no meio daquela multidão um homem que tem um filho possesso de demônios. E esse homem vai aparecer gritando no meio daquela multidão, pedindo, mestre, mestre, suplico-te que socorre o meu filho, o meu único filho. Um espírito se apodera dele e no mesmo instante faz o menino berrar, jogar-se no chão, provocar-lhe convulsões, até espumar pela boca, jamais o deixa por muito tempo e por meio de muitos ferimentos o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que os expulsassem e os espíritos maligno, mas eles não conseguiram. Então declarou Jesus, ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco e sofrereis a vossa incredulidade? Trazei-me aqui o menino, o teu filho. Enquanto o menino caminhava em sua direção, o demônio lançou por terra e em convulsão, porém, Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao seu pai. Diante disso, todos ficaram pasmos perante o poder e a majestade de Deus. O poder majestoso de Jesus. Agora nós vamos ter alguns ensinamentos aqui. Porque esse homem chega gritando, suplicando e contando a situação que está o seu filho. O demônio largava por um tempo e depois voltava. Possessão demoníaca. Era um tempo sem possessar e mais outro tempo sendo possessado por aquele demônio. Então o demônio não abandonava aquele corpo. A Bíblia diz que quando a casa está limpa, né? E aquele espírito que foi expulso, ele sai. E se ele voltar novamente, achar brecha para entrar nessa casa, cada demônio que sai traz 7. Então esse menino deveria ser possesso há muitos anos, com muitos demônios no seu corpo. E possessão demoníaca, eu não sei se você tiver, é horrível, irmão. Eu já vi alguns, o Senhor pela misericórdia me permitiu ver alguns. Eu vi uma possessão demoníaca num homem que marcou muito a minha mente, porque aquele homem, ele ficava... o corpo dele igualzinho de uma cobra, em pé, não era deitado no chão, era em pé, mas o corpo dele quebrava todinho. Gente, uma coisa horrível. Era uma cobra na minha frente, né? Um espírito imundo, né? Tipo a pitonisa que habitava naquela moça lá de Atos do Apóstolo capítulo 6. Era um demônio em forma de cobra dentro daquele homem, foi horrível. Já vi outros também, muito feio. Há pessoas que não acreditam, pessoas incrédulas, pessoas que debocham, que chacotam, que dizem que não é verdade, mas nós ficamos pelo que a palavra de Deus diz. Tem demônios, sim, que impostam nas pessoas e provoca ali convulsões, provoca ali feridas, espuma pela boca, tem enfermidades e tem possessão demoníaca, tá, irmãos? Precisamos entender isso. Só por meio de muito discernimento do alto, do céu, que nós podemos compreender. Ele vai rogar aos discípulos, mas os discípulos não podem. Os 9, lembra que Jesus sobe para o monte para orar com 3, né? Tiago, João e Pedro. Ele sobe para orar com 3. Então fica 9, de 12 fica 9. Os que ficaram não tinham autoridade ali para repreender. Os 9 discípulos não tinham autoridade para repreender. Por que eles não tinham autoridade para repreender? Primeiro, a falta de fé e incredulidade, que Jesus repreende aqui. E segundo, a disputa, a competição entre eles. A gente vai ver que a mãe de um dos discípulos queria que sentasse um à esquerda e outro à direita. Mas se você ler o verso 46 aqui, ó, emergiu entre os discípulos uma discussão sobre quem dentre eles seria o maior. Quem teria mais crédito? Quem levaria os créditos, né? A quem seria dado o crédito de expulsar o demônio da vida desta criança, desse jovem aqui? Então, a gente vai ver que não houve um milagre ali, porque da competição que estava entre eles, irmão. A gente não está vendo muitas almas se render aos pés do Senhor hoje, porque da competição que está entre pregadores. Não estamos vendo pessoas entrarem dentro da igreja para aceitar Jesus sedentos. Por quê? Disputa de pastores. Nós estamos vendo competição entre os cantores. Nós estamos vendo pessoas disputando quem é maior, quem é menor. Pessoas defamando, pessoas pagando um ao outro para defamar. Irmãos, tem pessoas que pagam um ao outro para defamar, degredir imagem. Quantas pessoas tentam degredir minha imagem aqui nessa cidade onde eu moro? Quantos falsos crentes que estão dentro da igreja, que tentam defamar, que falam coisas que eu não falei, não só comigo, né? Mas com outros pregadores, com outras pregadoras, homens e mulheres de Deus, que
que vivem uma vida com sinceridade com Deus. Quantos? Eu sei de uma história que aconteceu, que uma pessoa armou para outra pessoa com inveja dos dons espirituais. Tem tudo isso. Aqui estava acontecendo com os discípulos de Jesus. Eles estavam andando do lado de Jesus, com a presença do mestre fisicamente com eles, e eles estavam disputando quem era o maior. Esses demônios aqui não foi expulso porque da disputa, tá? Então a gente precisa entender, aonde houver disputa, reino dividido não subsiste. Jesus falou, um reino dividido não subsiste. Onde tem disputa não vai, não cresce, mingua o trabalho. É por isso que eu não me apego a nada, irmãos. Não me apego, porque o que é meu ninguém toma. Se eu estiver exercendo uma função aqui, e eu ver que a pessoa está querendo disputar, está querendo tomar, eu entrego. Eu entrego. Não, você nunca vai me ver brigado dentro de igreja por cargo, por cadeira. Minha cadeira está no céu, irmãos. A minha cadeira está no céu. Sabe aonde? Naquela mesa daquele banquete me esperando. É lá. Aquela cadeira eu tô brigando, tô lutando por aquela cadeira. E aí, quem tentar tirar que eu luto mesmo. Guerreiro mesmo pela minha cadeira lá no céu. Agora, a cadeira aqui na terra, não perco meu tempo. Porque o que é meu, o homem não tira. O que é seu, o homem não tira. Então não fique de disputa, não fique de competição, não mate ninguém espiritualmente, não defame. Tem pessoas que pagam a outras pessoas para sair falando conversa fiada que não existe de homens e mulheres de Deus. Só que eu vou dizer, quem tenta queimar o povo de Deus sai queimado. Tá? Quem tenta defamar sai defamado. Quem tenta escandalizar sai escandalizado. Quantas pessoas já se levantaram contra o meu ministério aqui nessa cidade? Quantas pessoas já se levantaram tentando calar a minha boca? Mas quem abriu minha boca foi Jesus. Não adianta. Quem tenta queimar, quem tenta fechar a porta, as portas serão fechadas. Meu irmão, não tente fechar a porta para ninguém, que a porta vai fechar para você. Tudo aquilo que você deseja ao homem será lhe feito. É Bíblia. Tudo que você desejar será feito. O que você quer pra você, deseje pra alguém. Agora, se você tenta fechar a porta, se você tenta defamar, caluniar, destruir família, destruir ministério, tá, meu irmão, você tá destruindo o que é seu. É Bíblia. Se lesse mais um pouco de Bíblia, entender sobre isso. Se lesse mais um pouco, entenderiam. Pessoas que perseguem, calunia, fofoca, que vivem na disputa, não lê Bíblia, irmão. Não tem o coração voltado à palavra de Deus. Porque se tivesse com o coração aberto, entenderia que tudo que você planta, você colhe. Vamos lá? Então os discípulos aqui não teve autoridade para expulsar esse demônio, porque eles ficaram disputando quem levaria o crédito. Eu não vou, porque quem vai levar o crédito? Eu não vou ajudar não, não vou cooperar, não vou. O ano passado, esse ano agora, tinha umas irmãs falando que eu proibi algumas irmãs de ir no Mulheres Sábias. Olha que mentira do diabo. Porque inveja do trabalho que Deus me confiou. Inveja da obra que Deus colocou nas minhas mãos. Então estava aqui, como elas não poderiam parar, então vamos escandalizar. Irmãos, analisa o nível que Satanás é baixo, irmão. Satanás é baixo, ele é escroto. Ele joga baixo mesmo. Então, se você não abrir sua visão e seu entendimento, você vai acabar sendo cavalo do inimigo. Então, não dispute, não fica ali competindo, mas viva o que o Senhor tem para você. Enquanto o menino caminhava, o demônio lançou por terra em convulsão. E Jesus, na mesma da hora, repreendeu. Jesus não ficou conversando com o demônio não, tá? Quem é você? De onde você veio? Onde você mora? Não. Jesus repreendeu, curou o menino e entregou ao Pai. Esse é o propósito que nós temos. Fazer a obra de Deus com excelência, com qualidade, fazer a obra do Senhor com responsabilidade, amém? E todos aqueles que estavam ali se maravilharam do poder de Deus. Então a glória é para Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus agora vai predir sua morte novamente, vai dizer, né, que ele está chegando o momento que ele seria entregue, seria necessário ele passar por alguns processos de crucificação, ele iria morrer, e Jesus vai falar ali. Então vamos lá. Quem é o maior no reino? O verso 41, né? Você pode aqui ler o verso 46, que você vai ver, né? Na conotação dá para entender que, ó, emergiu entre os discípulos essa confusão, né? Essa disputa. Quem é maior? Quem vai receber o crédito, né? A intenção e o pensamento do seu coração Deus conhece, irmãos. Não faça nada para Deus com segundas intenções. Não queira tirar nada do reino de Deus. Não aproveite da obra do Senhor. Deus conhece a intenção do meu e do seu coração. A competição não pode fazer parte do reino de Deus. Competição não pode fazer parte da minha e sua vida. Não, eu tenho mais sabedoria, eu tenho mais... Tem pessoas que estão tão soberba, que já não consegue ouvir um irmão pregar porque o irmão não tem uma sabedoria. Não consegue mais sentar para ouvir alguém pregar porque acha que tem mais sabedoria e entende melhor. Há pessoas que não dão oportunidade porque acha que a pessoa não sabe, não é capaz. Irmãos, isso é muito sério. Competição é terrível, terrível. E é o que tem acontecido atualmente. Pregadores competem entre si, cantores competem entre si. Vai perder tempo, irmão, porque eu não tenho tempo para competir com ninguém nessa terra. Eu estou buscando pela minha cadeira, pela minha salvação, pela minha alma, e eu não posso perder tempo com quem não tem propósito.
Amém? Quem não tem propósito vive competindo. Nunca esqueça disso. Quem não tem propósito vive a competir. Aí Jesus vai olhar, mas Jesus conhece os seus pensamentos, os anseios da alma. Jesus conhece a intenção do coração. E no verso 48, Jesus vai pegar uma criança, vai colocar no seu colo e vai dizer: quem receber esta criança em meu nome, recebe a minha própria pessoa. E quem me receber, está recebendo aquele que me enviou. Portanto, aquele que me enviou entre vós, aquele que entre vós for o menor, este se tornará o maior, o grandioso. Então Jesus está dizendo: pureza, sem maldade, sem má intenção, sem ganância, sem orgulho, sem querer tirar vantagem, esse será o maior. Esse que faz para Deus, esse que não tem a intenção de tirar proveito, esse que recebeu Jesus verdadeiramente no seu coração, e a transformação é notória. Não adianta, irmão. É notória a transformação. Não adianta. Não consegue esconder uma candeia. Aquele que encontrou a luz não consegue esconder a luz que encontrou. A luz da liberdade. A luz de Deus. Amém? Então vamos lá. As suas ações, os seus pensamentos refletem nas suas ações. Então a sua transformação vai mostrar os pensamentos que você tem. E as ações vai mostrar a transformação que você recebeu da parte do céu. Então Jesus, mestre, aqui agora os discípulos vai falar, né? Religiosidade, né? O sectarismo, eles vão falar: mestre, vimos um homem ali, né, falando em teu nome, mas ele não caminha conosco, não. Não. Tá falando de Jesus, mas ele não caminha conosco, não. Então nós proibiu ele. Aí Jesus vai falar: não o proíbas, pois quem não é contra vós, outros está a vosso favor. Ou em outras traduções: não vos o proíbe, porque aquele que não é contra é a favor, né? Aquele que não espalha, junta. Então Jesus fala: não deixe, não proíbe, deixa ele pregar, deixa ele falar. Porque se ele não é contra, ele está sendo a favor. Mas não conhece a Deus. Porque nem todos que falam não conhecem, tá? Nem todos que falam no nome de Jesus significa que conhece Jesus. Nós vamos ver que hoje os coaches usam a palavra de Deus. Nós vamos ver que algumas pessoas que querem aprender um pouco mais, querem tirar lições, eles usam a Bíblia. Mas muitas dessas pessoas não são cristãos. Só usam a palavra de Deus porque é ensinamento, é sabedoria. É pérolas de sabedoria, a palavra de Deus ensina. O homem que lê a Bíblia é um homem sábio. O homem que lê a palavra de Deus é um homem sábio. Uma mulher que lê Bíblia, ela é uma mulher sábia. Irmãos, eu digo pra vocês, eu não tenho vergonha de falar. Eu aprendi a ler lendo Bíblia. Eu aprendi buscando a Deus, lendo a palavra de Deus. Às vezes eu paro pra pensar, o Senhor traz coisas na minha mente que eu nunca nem imaginei. Traz palavras que eu nunca imaginei. E eu vou buscar significado daquela palavra que eu li na Bíblia. E eu não sabia. Então leia a Bíblia. A Bíblia abre a sua mente, a Bíblia abre o seu entendimento, a Bíblia abre o seu intelecto, ela traz norteio e te ensina. Então leia a Bíblia. Amém? Mas seja crente de verdade, seja um cristão. O fato de falar não significa ser salvo, tá, irmãos? Muitas pessoas estão sendo usado e as pessoas estão achando: nossa, ai, não, cuidado. O fato de ser usado não significa ser aprovado. O fato de ser usado não significa ser de Deus. Ser usado por Deus não significa ser de Deus. Por isso que a palavra nos deixou claro que naquele grande dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônio. Porque nem todo mundo que está fazendo é de Deus, tá bom? Então não se engane. Tá? Faça com excelência, com pureza no seu coração, com pureza na sua alma, com a intenção de ver o reino do Senhor ser propagado e crescer, e o Senhor aprovará a sua obra. Amém? Jesus agora não é aceito pelos samaritanos. Jesus vai enviar alguns discípulos à frente e eles vão chegar ali em Samaria, numa população onde tem alguns samaritanos. Esses samaritanos não vão receber a palavra, não vão querer ouvir. Vai ter pessoas que não vão querer, irmãos. Nós sabemos que os samaritanos tinham uma briga, né? Que durava ali em gerações com os judeus, porque eles não aceitavam. Eles falavam que o samaritano era mestiço, não eram puros, era mistura de judeu com samaritanos, e eles não aceitavam, né? Então havia essa guerra ali interracial de 700 anos até aqui no tempo de Jesus. Aí o que vai acontecer? João e Tiago, né? João é conhecido como o apóstolo do amor. Tiago é conhecido como o homem dos joelhos de camelo que tanto ora ao Senhor. Só que antes dele se transformar em João, o apóstolo do amor, e antes de se transformar em Tiago, né, o homem dos joelhos de camelo de tanto orar, um homem que clamava, que vivia em oração ao Senhor, aqui vai mostrar a natureza deles também. Olha o que eles vão dizer. Eles ficaram diante dessa situação. E qual foi a reação que eles tiveram diante dessa situação? Propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu e que sejam aniquilados? Vão matar todo mundo. Quer ouvir a palavra? Não, então vai morrer todo mundo. Não quer? Não, então morre, mano. Há crentes que são assim.
Há crentes que não aceitam, que quer matar filho, quer matar marido, quer matar mãe, quer matar pai, só porque não quer aceitar Jesus, só porque não quer ouvir a palavra, só porque não quer seguir a Jesus. Então saiba, quando você permite Deus te transformar, a sua vida é totalmente transformada. Agora, quando você ainda insiste em viver uma vida de religiosidade, seu pensamento vai ser esse. Seu pensamento vai ser carrasco, vai ser egoísta, vai ter ódio. Seus pensamentos vai ser assim, não vai ser transformado. Então, deixa Deus transformar os seus pensamentos e o nome do Senhor ser glorificado. Jesus vai dizer, o Filho do Homem não veio para matar, mas veio sim para trazer vida. Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim salvá-las. E assim rumaram para outro povoado, porque eles passavam de povoado em povoado pregando a palavra. Sai do comodismo, crente. Começa a pregar a palavra de Deus, começa a fazer a obra do Senhor. Quando estava andando pelo caminho, agora vamos ver 3 pessoas que vai aparecer no caminho, na caminhada, né? Nós vamos ver o alto preço que o discípulo paga, o alto preço que os discípulos têm que cumprir para seguir a Jesus. Porque muitos dizem assim, eu já sou crente. Sim, você é crente, glória a Deus por isso. Mas aí, até quando você renunciou? Até o ponto que você renunciou? Muitos de nós perdem pai, perdem mãe, perdem filho, perdem casamento, perdem emprego, porque se tornou um cristão. Se na sua vida que você está caminhando com Jesus, nada mudou, cuidado, analisa. Algo tem que ser mudado. Se você está sendo sempre abraçado, se todo mundo concorda com tudo, tem algo errado na sua vida cristã. Porque, infelizmente, há um alto custo a ser pago. Vamos lá? Então, vamos lá. Quando Jesus estava andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus, eu te seguirei por onde queres que andares. Alguém aqui se oferece. No verso 59, outra pessoa agora é chamada. Jesus diz, segue-me. E cada uma dessas pessoas vai dar uma desculpa para Jesus. E outra ainda vai dizer, Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir dos meus familiares. Então esse aqui diz assim, eu vou, mas deixa eu primeiro consertar algumas coisas aqui. O primeiro se oferece, o segundo é convocado, o terceiro diz que vai, mas primeiro precisa organizar o que ele acha que tem que ser organizado. Não dê desculpa, mas ouça o que o Senhor está nos chamando para fazer. Eu te seguirei por onde quer que andares. Sim, tem alguém se oferecendo aí, mas não foi chamado, não foi convocado. Mas Jesus vai responder, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Jesus está dizendo, quer vir? Fique sabendo que a estrada é espinhosa. Quer vir? Vai ter perda, vai ter dano. Quer vir? Vem. Está se oferecendo? Pode vir. Jesus está chamando. E aqui Jesus vai chamar outro, né? Outro Jesus vai lá, segue-me, e ele vai dizer, Senhor, permita-me primeiro, né, sepultar o meu pai. Quantas pessoas primeiro querem sepultar algumas coisas para depois seguir a Jesus? É chamado, mas não aceita o chamado. Primeiro eu quero lá conseguir uma casa própria, comprar um carro. Primeiro eu quero casar, ter filhos, depois que eu me programar. Tem pessoas que quer dar a velhice, quer dar o tempo da velhice para o Senhor. O Senhor chama novo, mas aí vai atrás de trabalho, de casa, disso, daquilo outro. Depois que eu conseguir tudo, aí vai dar o resto para Jesus. O Senhor não quer o resto, eu quero a primícia. O Senhor não quer os restos que nós temos. O Senhor não quer primeiro, eu vou lá no mundo. Há pessoas que saem da presença do Senhor com a intenção de provar o mundo. Não, eu vou lá provar, eu quero viver primeiro, eu sou novo, eu preciso viver a vida, eu prefiro curtir. Depois, quando eu tiver uma certa idade, eu volto para Jesus. Tem pessoas que têm esse pensamento, eu vou lá, vou praticar tudo que eu quero, os desejos que tem no meu coração, e depois eu volto para Jesus. Tem pessoas que fazem isso. Eu já ouvi pessoas falar isso para mim, que saiu da igreja com a intenção de provar o mundo, mas depois voltaria para Jesus. Algumas dessas pessoas hoje estão na sepultura, porque não teve oportunidade de voltar para Jesus. Isso é sério, irmãos. Viver uma vida com Cristo é uma vida de responsabilidade. Nós precisamos ter essa vida de responsabilidade. O outro prometeu seguir Jesus, mas primeiro, ele tinha algumas coisas primeiro a despedir. Cuidado, irmãos. Tem pessoas que primeiro querem ir no último churrasco, querem ir na última balada, querem ir na última festa, para depois vir para Jesus. Cuidado em querer se despedir primeiro de algumas coisas do mundo para depois vir. Talvez possa ser tarde quando você querer vir. Cuidado. Então vamos lá. Ao que lhe Jesus assegurou, ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Se você colocou a mão no arado, mas vive dizendo, lá atrás, que saudade daquele tempo. Ei, lembra lá, eu não gosto nem de lembrar coisas do passado. Eu vou te dar uma experiência. Há um tempo atrás eu estava conversando com a pessoa, e essa pessoa começou a lembrar coisas lá de trás que a gente viveu, lá do passado, lá atrás. E eu creio que o Senhor me deu uma experiência naquele dia. E ali eu falei assim, eu não tenho saudade, eu não tenho vontade, eu quero viver o agora, eu vivo agora. E a pessoa falando, rindo, contando aquela situação, rindo. E de repente, uma cristã, tá? Uma pessoa cristã. Uma pessoa virou e falou assim, nossa, minha boca encheu de vontade, de cheiro até do cigarro e da cerveja. O diabo, irmãos,
Usa o que está na sua mente. Na hora eu repreendi, eu orei ali repreendendo, e o Senhor falou comigo: não vos lembreis do passado. Eu falei: Jesus, é muito sério, irmão. Lembre do seu passado para contar uma história de transformação. Eu conto mesmo meu testemunho, falo mesmo de onde Deus me tirou, mas para contar a história que Deus fez na minha vida de transformação. Não sentindo saudade, não sinta saudade do passado, porque todo aquele que fica fixado nas coisas lá atrás não é digno, não vai suportar o processo de caminhar com Jesus, amém? E não está apto para pregar o reino de Deus. Se você aceitou a chamada, abandone tudo e siga o alvo, que é Jesus. Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Se Deus assim nos permitir, voltaremos amanhã para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, somos gratos ao Senhor. Senhor, não nos deixa renunciar ao teu nome, Pai. Não nos deixa olhar para trás, ficar buscando o passado, vivendo coisas que já passou. Nós queremos viver o novo do Senhor, porque uma vida com o Senhor, dia após dia, dia de responsabilidade, dia após dia, Senhor, que nós viveremos coisas novas, teremos oportunidade de viver experiências novas com o Senhor. Por isso, nos ajuda a prosseguir na caminhada, ser submissa ao chamado, a fazer o ID, a não negar o Senhor, Pai, com posicionamento, com atitudes, e nem sermos influenciados, ó Pai, com desejos antigos, mas que possamos viver e prosseguir para o alvo, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance.